Fala minha gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Valdir Imbrois e eu tô aqui para trocar uma ideia contigo sobre o estudo de caso para a prova da Secretaria de Educação da Bahia com a banca FCC. Muito bem, nós temos lá no Mago da Redação, o Prof. Rafael Reis, um curso completo para esse estudo de caso, com todo o conteúdo que você precisa para poder enfrentar qualquer tipo de proposta. E além disso, 25 propostas de estudo de caso diversificadas, cobrindo tudo aquilo que pode vir a ser cobrado pela banca para você praticar e sacar, ter noção daquilo que pode vir a te esperar. Então o que eu te conto aqui hoje é uma pecinha, um pouquinho, um gostinho daquilo que nós trabalhamos no nosso curso. Trago para a gente analisar duas propostas de estudo de caso, para a gente refletir um pouquinho o que pode vir em cada uma delas e como que nós poderíamos enfrentá-las. Ora bem, o estudo de caso, senhoras e senhores, se você ainda não está ligado, é um gênero que é predominantemente expositivo, na medida em que o que a banca mais quer é ver qual que é o seu conhecimento técnico a respeito dos temas que estão sendo cobrados. E esse conhecimento técnico nada mais é do que aquilo que você está estudando para o edital do concurso. Por isso, é bom você ter em mente que quando o recorte aparece para você, ou você vai buscar entre esses repertórios, entre esses saberes, o que pode legitimar um texto seu, formulando ali uma visão, um entendimento sobre aquele fenômeno. Bom, te falei que ele é majoritariamente expositivo, mas ele tem um toquezinho de argumentação. Sobretudo quando a gente está lidando com os temas de educação da FCC. A FCC gosta, né, nesse tema de educação, de muitas vezes te chamar para dentro do jogo e te pergunta, poxa, se você tivesse aqui nessa situação, o que você faria? Ou então você é um professor não sei onde, e aí você viu acontecendo um determinado trem no pátio. Qual que vai ser sua atitude? O que você acha que deve ser feito para resolver esse problema? Então há um tom argumentativo na medida em que você é levado a assumir uma posição diante dessas situações, mas sempre buscando trazer conteúdos técnicos, informações relacionadas ao conteúdo que está sendo cobrado no concurso para poder referendar os seus argumentos. Beleza? Bom, vem aqui comigo. A gente trouxe um estudo de caso aqui para poder analisar sobre avaliação externa, aquelas avaliações organizadas, né, pelo governo para poder medir índices, né, por exemplo, o IDEB, né, que é uma aplicação de uma prova para poder medir o índice da educação básica do nosso país. Inclusive, essa afirmação é um repertório. Eu trazer o IDEB para uma resposta minha em um texto sobre avaliação externa já é um indicativo de um conhecimento técnico a respeito do tema que eu transponho para o meu texto para poder referendar aquilo que eu vou, né, argumentar aquilo que eu vou pontuar. Bom, vamos dar uma lida aqui juntos. Na Escola Estadual de Juazeiro, em uma conversa informal, dois professores debatiam sobre a avaliação externa conduzida pelo governo federal. Opa, então tem uma conversinha ali acontecendo, tá? Então já vai pegando aí a manha de como que é, como que podem vir a ser as propostas. Então, conversinha acontecendo e um vira e fala, na minha opinião, o governo só quer controlar o que acontece dentro da escola e responsabilizar os professores pelo fracasso escolar dos alunos. Assim fica muito fácil. Então, um rapaz está comentando isso. E o outro diz, pois é, investir em infraestrutura e na redução das desigualdades sociais que é bom nada, né? Então, esses dois apontamentos estão nascendo ali da conversa desses dois professores e você tá ali. Você, aliás, não botou você ali, né? Eu peço para você analisar essa conversa. Com base no caso exposto, fundamente suas análises e sugestões para responder o que se pede. Dois tópicos, normalmente o que a FCC estabelece são dois tópicos no estudo de caso. Sua responsabilidade é, ao longo das linhas disponíveis, responder exatamente o que se pede nesses dois tópicos, utilizando conhecimentos técnicos. Se você estivesse nessa conversa, qual seria a sua opinião sobre avaliação de larga escala? E aí você vai trazer a sua opinião buscando ao máximo possível referendá-la, tá? Com algum estudioso, ou com alguma informação da legislação, alguma coisa que esteja relacionada ao conteúdo cobrado. Como os resultados da avaliação externa podem contribuir para a melhoria do ensino-aprendizagem? É o segundo tópico, a segunda pergunta. Comentário breve sobre essas duas faces. De um lado, você poderia pensar que essa avaliação em larga escala, você poderia analisar justamente a sua limitação, uma vez que por cobrir a parte, o núcleo duro desse currículo e conhecimentos que são muito marcados
pela questão do conteúdo do currículo, ela não leva em consideração a parte diversificada do currículo relacionada à realidade de cada grupo escolar e tampouco as necessidades mais específicas, por exemplo, da educação do campo ou da educação quilombola, da educação das escolas indígenas. Então, isso poderia ser uma crítica feita a essa avaliação externa. Ao mesmo tempo, estudiosos como Cipriano Lucchesi, que aparece bastante no nosso curso, vai dizer que essa avaliação externa ela tem uma motivação, ela tem um sentido, porque a avaliação nunca é o final de um processo. A avaliação deve ser uma parte de um processo que nos permite entender a situação, o que está acontecendo e a partir daí tomar decisões. Então, a avaliação é um instrumento para tomar decisões de caráter pedagógico. Portanto, essa avaliação externa, e aí em defesa dela poderíamos dizer, poderia servir para que nós pudéssemos aferir quais são as dúvidas e as dificuldades gerais desses alunos e quais são as matérias em que há menor ou maior rendimento e a partir daí pensar, traçar estratégias para poder melhorar o desempenho escolar desses alunos. Beleza? Então, eu vou construir um textinho aí, 20 linhas, suave na nave. Posso trazer uma introduçãozinha, recuperando apresentando, né, resumindo essa situação inicial, trazendo à baila o tema que tem que ser discutido e os próximos 2 parágrafos são os mais encorpados. Eu respondo em ordem, item A, item B. Bisuzaço, tá? Você já pegou aí, você já tem a manha de que você tem que fazer no geral para poder seguir no nosso estudo de caso. E aí vamos ver um outro componente, tem um corpo bem grande, né, de conteúdos educacionais e pedagógicos e tem também a igualdade de gênero, noções de igualdade racial e de gênero como parte do escopo do vosso edital. Então vamos pegar especificamente um recorte sobre igualdade de gênero para a gente poder pensar. Durante a aula de educação física em uma escola de Camaçari, os alunos foram liberados para realizarem atividades à sua escolha. Com isso, a maioria dos meninos preferiu pegar a bola de futebol e jogar uma pelada, tá? Então, estou literalmente construindo uma situação, tá, típica dos espaços escolares do nosso país. Então, a criança está lá, isso aqui, ó, pode jogar o que vocês quiserem aí. Vamos jogar bola, isso aqui. Acompanhar as movimentações, a professora Jandira percebeu que Júlia discutia com um dos meninos na quadra. Eu quero jogar futebol também. Não é justo vocês não me deixarem participar. Júlia, futebol é coisa de menino. Vai jogar queimado ou outra coisa parecida, respondeu-lhe Guilherme. Então, uma situação, observem, em que, na vivência entre os alunos, são colocadas em questão noções dos papéis de gênero. E a menina, presume-se que ela deve ser limitada da possibilidade de jogar bola, uma vez que o papel direcionado, o papel relacionado ao gênero feminino, não é um papel que na sociedade costuma ser relacionado com o futebol. Ao contrário, né, ele vira e fala, vai jogar queimada, vai jogar alguma coisa parecida, que seriam esportes mais relacionados ao gênero feminino, né, nessa presunção coletiva. Levando em conta que é perspectiva e papel da escola trabalhar em favor da igualdade de gênero, nós temos aqui, né, uma questão clara que está sendo posta. Vamos ver aqui como que a banca, né, monta direitinho esses 2 tópicos. Com base no caso exposto, fundamente suas análises e sugestões para responder o que se pede. O que você faria nessa situação? Então, ó, aquela lá chamada. E aí, se tu fosse Jandira, se tu tivesse lá, o que você ia fazer? E aí a gente vai buscar, repito, referendar isso com conhecimentos. Você poderia, por exemplo, ó, pegando aí parte do escopo, né, do que está previsto, a gente tem um decreto de 2002 que ratifica a Convenção pelo fim da discriminação, todo tipo de discriminação de gênero, uma convenção da ONU de 1979, que vai estabelecer todas as prerrogativas para não mais distinguir o que um gênero pode ou não pode fazer. Exatamente a prerrogativa que embasaria uma mediação desses conflitos em favor da inclusão da menina no esporte que lhe era de preferência, não naquele que supostamente o seu gênero deveria determinar, beleza? No item B, a pergunta é quais medidas devem ser tomadas para promover a igualdade de gênero no ambiente escolar? E aí eu vou fazer referência ao artigo 8º da Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha está previsto que no currículo escolar estejam incluídas discussões sobre igualdade de gênero, sobre os direitos humanos da mulher e sobre a violência doméstica e familiar. Ou seja, que os conteúdos relacionados à prevenção
da violência contra a mulher e relacionados à construção de uma cultura de igualdade entre os gêneros devem estar em todos os níveis escolares. Isso está lá na Lei Maria da Penha, que não se resume a disciplinar exclusivamente o que acontece quando alguém violenta fisicamente uma mulher, mas tem uma série de implicações e complexidades, fazendo dela uma das leis mais importantes, se não a mais importante, na história da igualdade de gênero, da luta, tá, pela igualdade de gênero do nosso país. Beleza, minha gente? Comentário breve, comentário simples, mas só como eu te falei para você sentir o gostinho. Olha só, fica ligado. A gente tem aulas aí, 3 aulinhas marotas, especificamente sobre temas educacionais e pedagógicos, uma aulinha marota sobre noções raciais e noções de igualdade de gênero, uma aulinha marota sobre conteúdos interdisciplinares, além de uma aula com o professor Rafael estabelecendo, explicando estrutura padrão para o estudo de caso, e a prof. Jaqueline trazendo para você aí todos os bizus de norma culta que você precisa para poder deixar seu texto no jeito. Se você já está super de boa com o conteúdo, já estudou bastante tudo aquilo que tem no edital e se sente seguro, não precisa de aula nem nada, mas você quer uma correção de redação, porque afinal de contas, né, muito importante você ter alguém fazendo esse processo de correção para você entender o que você está errando e saber onde você deve pisar. Conversa com a gente também, a professora Eliane Miscali vai arrebentar na vossa correction, especificamente dentro do escopo do estudo de caso e do que a banca da FCC quer ver. Beleza? Então, ó, chega aqui nós, um abraço para você e boa sorte concurseiro no seu caminho rumo à vitória na Secretaria de Educação da Bahia.